Boa noite, queridos companheiros do Memeico Quitlam, todos aqueles que nos assistem nesse dia 23 de agosto de 2022 e também aqueles que estarão conosco posteriormente através das mídias sociais. Hoje nós estamos gratamente recebendo Marcelo Turra, teríamos o companheiro Hélio Tinoco para conversar conosco sobre fraternidade, o verdadeiro sentido da fraternidade, mas o Hélio teve um imprevisto e o Marcelo Turra está conosco e vai trazer algumas reflexões sobre o mesmo tema. O Marcelo é do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Nossa companheira Vanessa vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Mensagem é do Fonte Viva, mensagem 101, a cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva, em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e os processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos a volúpia, as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprendamos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Bom, irmãos,
após a leitura dessa mensagem tão forte e clara, só nos resta refletir sobre essas palavras, refletir e pensar quando examinamos a nossa consciência, o que podemos melhorar para estarmos querendo e nos esforçando a adquirir os valores divinos, os valores do amor, da fraternidade, da união, e não só os valores que irão nos beneficiar, os valores do egoísmo, que por tanto tempo dominam o nosso ser. Que possamos, com essa mensagem, pedir e refletir por dias, para que possamos compreender um pouquinho do que ela quis passar, com tanta profundidade e exatidão. Mas não nos demoremos na culpa, pois sabemos que somos imperfeitos, mas a mensagem está aqui como um alerta, para que possamos seguir em frente, trabalhando com Cristo. A culpa apenas nos paralisa e evita que façamos as ações necessárias para melhorarmos. É necessário ter coragem e ânimo para seguir em frente. Que nosso amigo Marcelo tenha a palavra fácil, que as suas palavras, suas ideias possam entrar em nossos corações e nos auxiliar nessa caminhada longa que é a de alcançarmos um dia o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Você, Marcelo. Obrigado, Vanessa. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros de caminhada, uma alegria enorme estarmos chegando aos nossos irmãos hoje para fazermos algumas reflexões sobre fraternidade. Quando a Aline nos fez esse pedido e nos enviou o assunto, de imediato eu tive uma dificuldade enorme em abordar esse tema, porque eu fiquei imaginando o Hélio, eu fiquei pensando o que o Hélio falaria ou falará ainda. Esperamos, de fato, que ele volte a fim de fazer essa reflexão sobre a fraternidade e, mais ainda, sobre a verdadeira fraternidade. A Aline nos enviou e eu confesso a vocês que eu fui dar uma olhada aqui e descobri que eu nunca fiz uma palestra sobre fraternidade, que nunca fiz uma abordagem específica sobre o tema. Acredito, fazendo uma reflexão rápida, que eu seja bastante antifraterno, porque nunca vi em mim, fiquei fazendo essa reflexão de, Senhor, por que eu nunca abordei esse tema? E não sei, sinceramente, não sei dizer aos companheiros o porquê nunca eu tenha feito. Então, acredito que hoje seja uma possibilidade de fazermos algumas reflexões acerca disso. Quando o nosso irmão Hélio, eu vou falar sobre o Hélio muitas vezes, porque é um assunto que ele iria abordar quando ele, acredito, faça as suas reflexões. Eu fiquei buscando
o que seria a fraternidade, a verdadeira fraternidade, de imediato me ocorreu a palavra verdadeiro. E aí vem um assunto específico que nos faz ser muito difícil afirmar a verdade sobre algo, porque o livro dos Espíritos, quando vai falar sobre as ordens dos espíritos, faz essa classificação, e é óbvio que eu vou dizer, a meu respeito, né, me insiro uma terceira ordem, uma ordem ainda de um espírito imperfeito, um espírito aonde a matéria exerce a predominância sobre o espírito em minha vida. Ainda me vejo um espírito que tem necessidades materiais, ainda me vejo um espírito que tem severa resistência às questões relacionadas à morte, onde ainda a doença física me gera uma preocupação, onde os recursos financeiros, materiais, o alimento, a manutenção da nossa vida, me gera um atemorizar ainda, me sinto atemorizado em relação a isso, e aí eu consigo identificar que, por mais que eu diga que isso são questões naturais e óbvias, é fato que a matéria ainda exerce com muito vigor uma influência sobre a minha fé, sobre as minhas ideias e, obviamente, sobre o meu conceito de verdade. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem sobre a verdade e vai afirmar algo sobre a verdade, é preciso que a gente olhe os elementos acima da matéria, acima da vida física. E aí, por diversas vezes, eu vou me enrolar quanto à verdade das coisas. E a gente vai observando a vida da gente, né? Há 5 anos, coisas que nós enxergávamos como uma verdade enorme, hoje já não guardam mais o mesmo sentido de verdade. O que nos faz observar que nós não chegamos ainda a identificar a verdade absoluta sobre assunto algum, e que, enquanto estamos numa marcha de evolução, enquanto fazemos esta viagem evolutiva, é possível, e acredito até que seja racional, que à medida que a gente evolua, que à medida que a gente avance, a verdade ganhe uma forma mais lúcida, sem as névoas, sem as dúvidas, sem os medos e sem as angústias que a vida física nos lança sobre a gente ainda. A Vanessa, quando fazia a oração inicial, falava sobre esse sentimento que nos segue e nos persegue, a culpa, que é o fato de nós, por diversas vezes, acessarmos uma instrução, chegarmos a uma informação que a gente identifica como uma verdade, mas as demandas físicas, as demandas de inferioridade espiritual faz com que a gente não logre o êxito e viva esta luta entre o que eu sei e o que eu faço, que muitas vezes elas não andam juntas. Eu sei de algo, mas faço diferente daquilo, porque ainda sou um espírito em lutas e ainda vivencio as angústias relacionadas à minha viagem existencial. Allan Kardec,
lá na Revista Espírita de 1861, setembro de 1861, ele vai fazer uma dissertação e ensinos espíritas que vai dizer o seguinte: as instituições que eram magníficas há 5.000 anos são velhas hoje. O objetivo que elas estavam programadas a atingir está ultrapassado. Não podem mais saciar e bastar a sociedade atual. Um novo progresso se prepara, sem o qual todas as outras melhorias sociais estão sem bases sólidas. E ele segue afirmando: esse progresso é a fraternidade universal da qual Cristo jogou as sementes e que germinam no espiritismo. Ali a gente vai observar as mudanças que vêm ocorrendo em torno das próprias agremiações, das próprias organizações humanas. Essa relação de fraternidade, esta relação de irmandade, de nós olharmos o outro como igual e de nós oferecermos ao outro e esperarmos que o outro viva e ele acesse o mesmo que nós acessamos, é algo que, por mais incrível que possa parecer, é algo recente. É algo que se observa há cerca de aproximadamente um século. E vamos lá ver as primeiras anotações chamando-nos a essa vivência lá na Revolução Francesa, que nos chamava e que propunha os ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade, o que reflete algo extremamente novo e moderno para uma sociedade extremamente ligado à burguesia e que separava as pessoas, que botava as pessoas em vidas sociais, lançava as pessoas a lugares muito bem definidos. Esse chamamento a olharmos o homem como irmão, a olharmos o outro como irmão, ainda que Jesus nos tenha dito há 2.000 anos, ama o teu próximo como a ti mesmo, que é um chamamento para a fraternidade, que é um chamamento para que a gente olhe o outro como um nosso análogo, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, com as mesmas possibilidades. É fato que a gente experimenta isso como realidade há muito pouco tempo. É fato que nós ainda estamos promovendo ensaios com olhar, com perspectivas a esse ideal de fraternidade. E aí a gente começa a observar que a gente quer ser fraterno e quer ter a fraternidade como uma característica pessoal. E aí a gente vai fazendo as grandes descobertas que a nossa fraternidade, infelizmente, ainda hoje, ela segue uma perspectiva extremamente seletiva. Nós escolhemos quem são as pessoas que mereçam a nossa parcela de fraternidade, de irmandade. E a gente fala isso sem sequer se aperceber. Uma pessoa nos faz uma solicitação, uma pessoa nos faz um pedido, e às vezes nós falamos a nós ou falamos a algum ente próximo, afirmando: para essa pessoa eu não posso negar.
Para essa pessoa, eu preciso fazer um esforço extra. O que nos faz perceber, o que nos faz identificar que, por mais possamos ansiar por sermos verdadeiramente fraternos uns para com os outros, a gente ainda elege aqueles que vão receber o quinhão maior, o quinhão melhor, a parcela mais robusta da nossa fraternidade. E aí, a gente que é chamado a mudar a sociedade pela fraternidade, a gente que é chamado a exercer a fraternidade como um agente de transformação social, percebe que o nosso amor, o nosso olhar de irmandade, nós não conseguimos ainda movê-lo com o mesmo vigor a todas as pessoas que estão próximas a nós. É algo que nos faz recordar a parábola do samaritano, que fala sobre o homem que é achado em via pública, que é achado em uma estrada, ferido, em dificuldades. E aquele indivíduo, naquela hora, era o próximo. Vem o levita, vem o sacerdote, olham, mas não o socorrem. E o samaritano é aquele que vai exercer a fraternidade para com aquele irmão. E uma fraternidade que vai muito além de promover o socorro, mas uma fraternidade que não só o resgata, como gera recursos, provê recursos para socorrer aquele homem. E este ir além que a fraternidade muitas vezes nos chama é algo que nos assusta de maneira gigantesca, porque a gente acredita que os nossos melhores recursos têm o endereço definido, que são os nossos, que é a família da gente, que são os nossos filhos, nossos companheiras e companheiros, aqueles que estão mais próximos e alguns amigos por quem nutrimos um sentimento especial. Entretanto, a sociedade ela não se transformará com um ideal de fraternidade eletivo, onde a gente elege quem são os objetos que merecem os nossos melhores esforços. Porque, invariavelmente, a partir do momento em que a gente elege com quem a gente vai ser fraterno, nós começamos a desencadear uma fraternidade negociável e de cobrança. Porque você oferece algo a alguém de especificidade e se este alguém não te retornar sentimento e fraternidade e percepção análoga, semelhante, começa-se a desenvolver a frustração de ter feito os seus melhores investimentos para alguém que não o reconheceu. E aí você começa a perceber que o seu sentimento de amor e de fraternidade em relação ao próximo, que você elegeu como merecedor dos seus melhores votos e investimentos, não está lhe rendendo frutos semelhantes com um mecanismo de reação às suas ações de profundo amor. O ser humano está profundamente desacreditado do ideal de fraternidade, porque ele ama, porque ele é fraterno em mão dupla. E o amor não suporta e não funciona em mão dupla. Eu ofereço e recebo de volta, e espero que ele volte. E
E nesse exercício e nessa perspectiva de prática fraterna com mão dupla, com o princípio da reciprocidade, que não consegue ser aplicada especificamente, muitas vezes as pessoas que a gente elege para receber os nossos sentimentos melhores, as pessoas passam a se insular, a se isolar e deixam de ser fraternas porque repetem: eu faço, mas as pessoas não reconhecem. Eu dou, mas as pessoas não me devolvem, porque, de fato, quase sempre, o homem vê na sua prática de fraternidade um negócio, onde ele oferece e espera que o outro lhe devolva algo de vigor semelhante, com a força semelhante, com o sentimento semelhante. E o mundo não conseguirá, muitas vezes, nos retornar aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente espera que volte. É por isso que o melhor é fazer a quem estiver do seu lado, porque esses que estão do seu lado, você oferece, eles vão. E acredite, algum dia alguém desconhecido chegará ao seu próximo a você, ao seu lado, e te restituirá sem que você observe aquilo que foi oferecido a outrem em outra época. Os espíritos seguem, Allan Kardec segue dizendo que os fundamentos da ordem social, na Revista Espírita de 1862, de novembro de 1862, ele diz o seguinte: o progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é a base de todas as instituições morais. E o único meio de se elevar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pelas quais combateis. Nós não transformaremos o mundo se não praticarmos a fraternidade com o irmão que está do lado da gente. E que essa fraternidade não tenha endereço específico, que essa fraternidade não registre um endereço específico. Nós temos que olhar para aquele que está do nosso lado. Muitas vezes nós adquirimos algo, adquirimos um alimento, temos aqui, estimulamos os companheiros ao hábito de estarem sempre tendo nas suas bolsas, nas suas mochilas, um alimento para que haja um consumo rápido, a fim de que quando você veja e identifique uma pessoa em situação de dificuldade, exerça num processo imediato o socorro e o alento àquele irmão que você identifica. Aprendermos a ouvir as angústias dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, é estranhíssimo nós vermos espíritas que vão para as casas espíritas promover os atendimentos ao angustiado desencarnado, promover o socorro ao angustiado encarnado que busca o atendimento fraterno. Mas este mesmo companheiro espírita não consegue ouvir um companheiro que está na fila de um supermercado
ou numa via pública. É fato que os companheiros que se acham aqui vivem uma nação que tem hábitos distintos, tem perspectivas diferentes. É provável que sejam pessoas mais reservadas, mas nós não podemos ignorar que o sofrimento ele é análogo no mundo, porque vivemos num mundo de provas e expiações. E por mais organizada socialmente, economicamente, seja a nação canadense, os espíritos que estão aí reencarnados levam em si as suas lutas de alma e estão simplesmente esperando, muitas vezes, de nós um sorriso e um olhar de fraternidade que possa alcançá-los na via pública, obviamente, identificando os limites naturais que essas pessoas possuem em suas abordagens. O homem precisa do homem. E a fraternidade precisa ser exercida além dos muros da nossa casa, além dos muros da nossa instituição espírita. Por diversas vezes, em um transporte público, em uma via, olharmos para as pessoas. O ser humano precisa aprender a olhar para as pessoas, e identificar, e manter-se aberto, irradiar uma onda de fraternidade, porque a onda de fraternidade sincera e real que o Espírito libera faz com que ele se acenda e seja semelhante àquela lâmpada que se ilumina para que os insetos a busquem. Há muitas pessoas, insetos, famintas de identificar uma luz de fraternidade que possa lhes socorrer, lhes atender, lhes auxiliar. E se nós circunscrevermos isso exclusivamente aos nossos lares ou à nossa instituição espírita, esquecemos-nos das pessoas nas vias públicas em que nós somos chamados, na qualidade de samaritanos, a socorrer. Jamais haverá verdadeira fraternidade enquanto nós ignorarmos o nosso dever, a nossa obrigação de sermos um agente de mudança na sociedade em que estamos inseridos e apresentarmos para as pessoas este evangelho redivivo que se manifesta nas nossas práticas, nos nossos atos e na nossa alma aberta a acolher os irmãos como de fato são, verdadeiramente irmãos. Nós rogamos a Jesus que nos guarde, que nos abençoe, que nos envolva, que nos abrace e que tire de nós o medo, a frustração e o receio de olharmos o outro como irmãos, de olharmos o outro como objetivo dos nossos melhores sentimentos. O centro espírita, a casa espírita, o movimento espírita são pontos de ensaio para que a gente possa viver a realidade que o espiritismo nos conclama, a amarmos uns aos outros extramuros, fora dos muros da casa espírita, chegando à nossa comunidade, chegando ao bairro da gente, chegando ao nosso ambiente profissional, a tantos indivíduos nos chamando a isso. E se os companheiros que saíram do Brasil e foram viver na América do Norte, no Canadá, se fazem toda essa adaptação ao local, mas esquecem deste olhar de fraternidade, deste olhar nosso, tão próximo nosso, que sorri, que ampara, que socorre, nós precisamos nos manter vivos neste ideal. Afinal, se os ventos da vida nos sopraram para tão longe, da terra do cruzeiro, da pátria do evangelho, é porque, obviamente, nós levamos isso para diante.
para além da nossa cidade, para além da nossa nação, para além daqueles que deixamos aqui. E nós não podemos esquecer deste sentimento fraternal que muitas pessoas identificam como invasivos, mas que faz a tamanha diferença neste olhar de reforma e de mudança de pessoas, sendo agente de serenidade, de tranquilidade, felicidade para estes nossos irmãos. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Jesus, ao Divino Amigo, mais esta chance, essa oportunidade de reflexão. Senhor, somos espíritos viajantes. Muitas vezes, Jesus, o medo de sermos irmãos uns dos outros, nos freia e por diversas vezes, Senhor, lança-nos em uma situação difícil em relação àquilo, aos compromissos que nós assumirmos de sermos agentes de mudança neste mundo. Abraça-nos, abraça a estes irmãos que nos ouvem e que nos ouvirão, e que a gente se mantenha vivo, Jesus, nos nossos ideais de abraçarmos ao outro como companheiro de caminhada e de acolhermos as suas lutas e dizermos, em onde possamos viver, onde quer que possamos viver, que aquele irmão não se acha sós, que de fato ele tem um irmão na caminhada, apto e disposto a socorrê-lo, a ouvi-lo e a ampará-lo. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre, na graça de Deus.